Música ambiente muito suave de piano dividido por guitarra. Sons de vento leve, folhas farfalhando e o murmúrio distante do mar começam a surgir e se misturar delicadamente com a música. A respiração é audível, calma e profunda, criando um ritmo inicial. A voz entra suavemente, calorosa e acolhedora. Olá, querido ouvinte! Que bom ter você aqui conosco neste momento. Permita-se fazer uma pequena pausa. Onde quer que esteja. Talvez você esteja em casa, aconchegado em sua poltrona favorita. Ou talvez em um breve instante de descanso no meio do seu dia. Seja qual for o seu espaço, convido você a suavizar os ombros, relaxar a expressão facial e gentilmente fechar os olhos, se isso for confortável para você. Vamos fazer juntos 3 respirações lentas e profundas. Sinta o ar entrar, preenchendo seus pulmões. E depois, expire lentamente, soltando qualquer tensão que possa estar segurando. Pequena pausa, com a respiração calma em evidência. Mais uma vez, inspire e expire. Pequena pausa. E a última, inspire profundamente e expire, permitindo que seu corpo se entregue um pouco mais ao momento presente. Pequena pausa. Bem-vindo a este nosso espaço de acolhimento e reflexão. Ao longo dos próximos momentos, vamos caminhar juntos por um percurso de autoconhecimento e bem-estar, explorando maneiras suaves de reacender sua energia e cuidar de si, especialmente se você tem se sentido sobrecarregado ou à beira do esgotamento. Este é um convite para você nutrir seu corpo e sua mente com a mesma gentileza com que nutriria um jardim, com paciência, atenção e carinho. É importante que você saiba desde o início que o que compartilharemos aqui são informações e sugestões gerais, baseadas em hábitos de vida saudáveis. Nosso objetivo é oferecer um bálsamo, um espaço para você refletir e encontrar pequenos caminhos de retorno ao seu equilíbrio. No entanto, e isso é crucial, este áudio não substitui de forma alguma o aconselhamento ou o diagnóstico de profissionais de saúde qualificados. Se você estiver enfrentando sintomas persistentes, desconforto significativo ou qualquer condição médica, por favor, não hesite em procurar um médico, terapeuta ou outro especialista. Eles são os profissionais que podem oferecer o suporte individualizado de que você precisa. Pense neste encontro como um amigo que lhe oferece uma xícara de chá quente e um ouvido atento, e não como um consultório médico. A escolha de aplicar essas sugestões e a maneira como o fará é sempre sua. Ouça seu corpo, sua intuição, e priorize seu bem-estar em primeiro lugar. Hoje, vamos falar sobre algo que afeta muitos de nós em algum momento da vida: o esgotamento ou o famoso burnout. A sensação de estar constantemente sobrecarregado, com as baterias descarregadas, sem tempo ou energia para as coisas que realmente importam. É como se a vida estivesse em uma corrida incessante, e nós, tentando desesperadamente acompanhar, acabamos perdendo o foco. Mas a boa notícia é que mesmo em meio a essa exaustão, existem pequenas sementes de esperança que podemos plantar diariamente. Pequenos hábitos que, com o tempo, podem florescer e nos ajudar a recuperar o vigor, a clareza e a alegria de viver. Nosso foco será a recuperação através de rotinas leves e conscientes. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de um processo gradual, um retorno gentil a si mesmo. Vamos começar nossa jornada. Imagine que você está se preparando para um dia de exploração em sua própria cidade, São Paulo. A cidade que nunca dorme, com seu ritmo frenético e suas infinitas possibilidades. Mas, em vez de se deixar levar pela correria, vamos buscar os seus refúgios, os seus cantinhos de paz e as suas oportunidades de reconexão. Nosso primeiro ponto de parada, em pensamento, é o seu lar, o lugar onde a maioria dos dias começa e termina. É aqui que vamos falar sobre o primeiro pilar da nossa recuperação: o sono reparador. É impressionante como subestimamos o poder de uma boa noite de sono. Em um mundo que valoriza a produtividade constante e as agendas lotadas, muitas vezes vemos o sono como um luxo, ou pior ainda, como tempo perdido. Mas a verdade é que o sono é a base de tudo. É durante essas horas de descanso que nosso corpo e nossa mente se reparam, se consolidam, se preparam para o dia seguinte. Quando estamos esgotados, o sono é frequentemente a primeira coisa a ser sacrificada, ou a primeira a ser perturbada. Mesmo quando tentamos dormir, a mente inquieta, as preocupações do dia, a tela do celular que brilha até tarde. Tudo isso conspira contra um descanso profundo. Pense no sono como um abraço caloroso para o seu cérebro. Ele precisa desse tempo para processar informações, consolidar memórias e eliminar toxinas acumuladas durante a vigília. Quando não dormimos o suficiente, ou quando a qualidade do nosso sono é ruim, sentimos o impacto em nossa concentração, humor, energia e até mesmo em nosso sistema imunológico. É como tentar dirigir um carro com o tanque de combustível quase vazio. Podemos ir um pouco adiante, mas a performance será fraca e, eventualmente, vamos parar. Então,
Como podemos cultivar um sono mais reparador? Não se preocupe. Não se trata de uma lista de regras rígidas, mas sim de sugestões para criar um santuário do sono para você. Primeiramente, a consistência. Tente ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, mesmo nos finais de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico, o que chamamos de ritmo circadiano. Em um dia típico em São Paulo, entre os barulhos da Avenida Luiz Carlos Berrini, por exemplo, ou o movimento constante de um bairro como o Pinheiros, manter uma rotina pode parecer um desafio. Mas mesmo pequenos ajustes fazem uma grande diferença. Tentar criar um ritual noturno pode ser muito útil. Algo que sinalize ao seu corpo que é hora de desacelerar. Isso pode ser um banho morno, ler um livro não na tela, ouvir música suave, ou simplesmente sentar-se em silêncio por alguns minutos. Evite telas, celulares, tablets, computadores, televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por esses dispositivos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez disso, que tal escrever em um diário? Anotar os pensamentos e preocupações do dia pode ser uma forma de descarregar. Luz da sua mente antes de deitar. Imagine-se esvaziando uma lixeira mental, deixando o quarto pronto para o descanso. O ambiente do seu quarto também é crucial. Tente manter no escuro, silencioso e fresco. Cortinas blackout, protetores auriculares ou até mesmo uma máquina de ruído branco podem ajudar, especialmente se você mora em um local movimentado. Em São Paulo, com o som constante do tráfego ou dos vizinhos, criar um oásis de silêncio pode ser um desafio criativo. Pequenos detalhes, como a temperatura ideal, geralmente um pouco mais fria do que durante o dia, um colchão e travesseiros confortáveis e lençóis limpos e macios contribuem muito. E quanto à alimentação e bebida? Evite cafeína e álcool perto da hora de dormir. Embora o álcool possa dar a sensação de sonolência inicialmente, ele tende a interromper a qualidade do sono mais tarde durante a noite. Uma refeição pesada antes de deitar também pode dificultar a digestão e atrapalhar o descanso. Opte por algo leve, se sentir fome. Lembre-se, o sono não é uma perda de tempo. É um investimento em sua saúde, sua clareza mental e sua capacidade de lidar com os desafios da vida. É a primeira peça no quebra-cabeça da recuperação do esgotamento. Música suave se intensifica um pouco. Então retorna ao nível original, com os sons da natureza se misturando de forma mais presente, quase como se estivéssemos saindo de um ambiente fechado para um ambiente mais aberto. Uma leve brisa pode ser sentida. Agora vamos fazer uma transição. Imagine que estamos deixando a tranquilidade do seu lar e nos dirigindo a um dos pulmões verdes da cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera. Sinta a brisa suave no rosto, o som dos pássaros e o murmúrio distante do movimento da cidade que se funde com a natureza. Caminhamos sob as árvores frondosas, passando perto do obelisco e sentindo a vastidão do espaço. Neste ambiente mais aberto e natural, vamos explorar o segundo pilar, a respiração e a arte da atenção plena. Muitas vezes, quando estamos estressados ou esgotados, nossa respiração se torna curta e superficial. Quase não percebemos, mas respiramos de forma apressada, como se estivéssemos sempre correndo, mesmo quando estamos parados. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. É uma ferramenta poderosa que temos sempre à nossa disposição, a qualquer momento e em qualquer lugar, para nos trazer de volta ao momento presente e acalmar o sistema nervoso. A atenção plena, ou mindfulness, é a prática de estar totalmente presente no aqui e agora, sem julgamento. É observar seus pensamentos, suas emoções e suas sensações físicas sem se apegar a eles, apenas notando sua existência. E a respiração é a âncora perfeita para essa prática. Vamos tentar algo juntos. Se você estiver em um lugar onde possa sentar-se confortavelmente, faça isso. Coloque uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Se não puder sentar, continue ouvindo. E pode praticar essa consciência da respiração em pé ou caminhando. Pequena pausa. Sons da natureza mais evidentes. Música ainda suave. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo seu abdômen se expandir como um balão. Sinta o ar preencher não apenas o peito, mas a parte mais baixa de seus pulmões. E expire lentamente pela boca, ou pelo nariz, sentindo o abdômen contrair suavemente. Tente fazer com que a expiração seja um pouco mais longa que a inspiração. Pequena pausa, respiração guiada, com o som da minha própria respiração calma e audível. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir 3 até 4 vezes. Pausa mais longa, música e sons da natureza continuam. Este é um exercício simples, mas incrivelmente poderoso. Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão,
tirando você do modo luta ou fuga que frequentemente acompanha o esgotamento. Você pode usar essa respiração consciente em qualquer momento do dia. Antes de uma reunião estressante, no trânsito congestionado da Marginal Pinheiros, ou mesmo quando estiver se sentindo sobrecarregado pelas demandas do dia. É uma pausa, um micromomento para recalibrar. A atenção plena não se resume apenas à respiração. É sobre trazer uma curiosidade gentil para as experiências do dia a dia. Enquanto caminhamos pelo Parque Ibirapuera, por exemplo, preste atenção aos detalhes. Olhe para as diferentes tonalidades de verde nas folhas das árvores. Ouça os diferentes tipos de canto dos pássaros. Sinta o chão sob seus pés, a textura da grama, a sensação da terra. Perceba como a luz do sol filtra-se entre as copas das árvores, criando padrões de sombra e luz. Podemos aplicar isso a qualquer atividade. Ao tomar um café, saboreie cada gole, sentindo o calor da xícara em suas mãos, o aroma, o sabor. Ao lavar a louça, sinta a água morna, a textura da espuma. Parece simples, e é. Mas é exatamente essa simplicidade que nos reconecta com o presente. Nos tira da mente preocupada com o passado ou ansiosa com o futuro. Quando estamos exaustos, muitas vezes perdemos a capacidade de apreciar esses pequenos momentos. Tudo se torna uma tarefa, uma obrigação. A prática da atenção plena nos ajuda a redespertar para a riqueza do cotidiano, transformando momentos mundanos em oportunidades de descanso mental. Lembre-se, não há certo ou errado na atenção plena, se sua mente divagar, e ela o fará. Porque essa é a natureza da mente, simplesmente note onde ela foi, e gentilmente traga-a de volta para sua respiração, para suas sensações, para o momento presente, sem julgamento, com compaixão. Música suave continua. Sons da natureza diminuem um pouco, dando lugar a um murmúrio mais urbano, distante, como se estivéssemos nos aproximando de uma área mais movimentada. Sentimos a mudança do ar, a energia pulsante da... O som de passos leves pode ser sutilmente adicionado. Conforme deixamos a serenidade do Parque Ibirapuera, começamos a sentir a energia vibrante de São Paulo nos envolvendo novamente. Imagine que agora estamos nos dirigindo para a famosa Avenida Paulista. A transição é marcante. Do verde e do canto dos pássaros, para os edifícios imponentes, o burburinho de vozes, os ônibus passando, a diversidade de pessoas caminhando em suas próprias jornadas. É um caldeirão de vida. Um símbolo da cidade que pulsa. Neste cenário de movimento constante, vamos abordar o terceiro pilar da nossa recuperação, o movimento suave para revitalizar o corpo. Não estamos falando de treinos intensos que deixam você exausto, muito pelo contrário. Quando estamos esgotados, o corpo já está em um estado de sobrecarga. O que ele precisa é de gentileza, não de mais estresse. Pense no corpo como um rio. Quando ele está parado, a água estagna. Mas quando há um fluxo suave, a água se mantém fresca e limpa. Nosso corpo funciona de maneira semelhante. O movimento suave ajuda a melhorar a circulação, libera endorfinas, os hormônios da felicidade, reduz a tensão muscular e melhora a qualidade do sono. E o melhor de tudo, não exige muito tempo ou equipamento especial. Uma caminhada leve é um excelente começo. Caminhar pela Avenida Paulista é uma experiência única. Observe os artistas de rua perto do MASP, os escatistas na calçada, a arquitetura variada dos edifícios. Mesmo que seja apenas uma caminhada de 15 a 20 minutos durante o seu horário de almoço ou no final do dia, não se trata de queimar calorias ou de atingir uma meta de passos, mas sim de mover seu corpo com intenção e prazer. Sinta seus pés tocando o chão, o ritmo da sua respiração, a paisagem ao seu redor. A cada passo, sinta que você está deixando para trás um pouco do peso que carrega. Além da caminhada, alongamentos suaves podem fazer maravilhas. Muitas vezes, o estresse acumula em nossos ombros, pescoço e costas. Passar horas sentado em frente a uma tela agrava ainda mais essa tensão. Pequenas pausas para alongar durante o dia podem prevenir dores e melhorar sua postura. Pausa com sons urbanos suaves, como carros distantes e vozes. Música ainda presente, mas se adaptando ao ambiente. Vamos tentar um alongamento simples agora. Onde quer que você esteja. Se você estiver sentado, pode fazer isso em sua cadeira. Se estiver em pé, fique ereto e confortável. Respeite os limites do seu corpo. Não force. Pequena pausa. Comece girando suavemente a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse dizendo não, mas bem devagar, sentindo o alongamento no pescoço. Agora, incline sua orelha direita em direção ao ombro direito, sem levantar o ombro. Mantenha por alguns segundos, respirando suavemente. Sinta o alongamento no lado esquerdo do seu pescoço. Volte ao centro e repita para o lado esquerdo. Pausa. Em seguida, entrelace os dedos e estique os braços para cima, acima da cabeça, como se quisesse tocar o teto. Sinta a extensão da sua coluna. Agora incline-se suavemente para um lado, alongando a lateral do corpo. Volte ao centro e incline-se para o outro lado. Pausa.
Esses são apenas alguns exemplos. Você pode encontrar muitos outros alongamentos fáceis online, mas o mais importante é apenas mover-se. Experimente yoga suave, tai chi, ou até mesmo dançar em casa ao som da sua música favorita. O objetivo é despertar a energia do corpo sem esgotar. Ainda mais, o movimento suave também pode ser uma forma de meditação em movimento. Enquanto caminhamos pela Paulista, observando o vai e vem das pessoas, o burburinho de conversas em diferentes idiomas, o aroma de café vindo de uma padaria, ou a vibração da cidade, podemos permanecer presentes. É um lembrete de que a vida continua e que, mesmo em meio à agitação, podemos encontrar nosso próprio ritmo e nossa própria paz. Não se sinta pressionado a fazer exercícios. Pense nisso como cuidar do seu corpo em movimento. É uma forma de honrar a sua própria estrutura física que trabalha incansavelmente para você. Pequenos momentos de movimento ao longo do dia se somam e trazem benefícios surpreendentes para a sua energia e bem-estar geral. Lembre-se, o objetivo não é a exaustão, mas a revitalização. A música e os sons urbanos diminuem gradualmente, e ouvimos o som de um sininho suave, talvez um chocalho de bambu, e notas musicais orientais se misturam suavemente, sugerindo uma mudança de ambiente. Há um cheiro imaginário de incenso e de especiarias no ar. Parece que nos transportamos para um lugar com uma atmosfera diferente. Deixando a agitação cosmopolita da Avenida Paulista para trás, vamos agora mergulhar em um dos bairros mais cativantes e culturalmente ricos de São Paulo, o bairro da Liberdade. Ao atravessar seus famosos portais vermelhos, somos imediatamente transportados para um mundo de lanternas japonesas, telhados curvos e o aroma de comidas exóticas. É um lugar onde a tradição se encontra com a modernidade, onde o ritmo é um pouco diferente, mas contemplativo em alguns aspectos, mesmo em meio à sua efervescência. Neste cenário vibrante, vamos explorar o quarto pilar da nossa jornada de recuperação: a nutrição equilibrada e consciente. Assim como a cultura da liberdade é uma fusão de influências, nossa alimentação pode ser um mosaico de cores, sabores e nutrientes que nos sustentam. Quando estamos esgotados, nossa relação com a comida pode se tornar distorcida. Podemos recorrer a alimentos de conforto, ricos em açúcar e gordura, em busca de um alívio rápido para o estresse ou a fadiga. Ou, por outro lado, podemos nos esquecer de comer, pulando refeições ou optando por lanches rápidos e processados por falta de tempo ou energia. Nenhuma dessas abordagens nutre nosso corpo de forma adequada. A nutrição consciente não se trata de dietas restritivas ou de contar calorias obsessivamente. Trata-se de ouvir seu corpo, de entender o que ele realmente precisa para funcionar em seu melhor. Imagine-se caminhando pelas ruas da Liberdade, observando as vitrines coloridas dos mercados e padarias, repletas de frutas exóticas, vegetais frescos e iguarias orientais. Há uma abundância de escolhas. Priorize alimentos integrais e naturais. Isso significa frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Eles fornecem os nutrientes essenciais que o seu corpo precisa para produzir energia, manter seu sistema imunológico forte e equilibrar seus hormônios. A hidratação também é fundamental. A água é essencial para quase todas as funções do corpo. Muitas vezes, o que interpretamos como fadiga pode ser simplesmente desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água por perto, seja em casa, no trabalho ou enquanto explora as ruas, como a Rua Galvão Bueno ou a Rua Thomas Gonzaga, aqui na Liberdade. E talvez o mais importante, coma com atenção plena. Em vez de devorar sua refeição em frente a uma tela ou enquanto está trabalhando, dedique um tempo para comer. Sente-se à mesa, observe as cores e texturas do seu prato, sinta os aromas, saboreie cada mordida, mastigue devagar. Perceba quando você está satisfeito, não apenas cheio. Esteja presente com sua comida, agradecendo por ela e pelo sustento que ela lhe oferece. Em um bairro como a Liberdade, com tantos restaurantes e casas de chá, é fácil se perder na variedade. Mas a ideia não é comer perfeito, e sim comer melhor e com mais consciência. Se você se permitir um doce ou um alimento menos nutritivo, faça-o com prazer e sem culpa. A restrição excessiva pode levar a ciclos de desejo e excesso. O equilíbrio é a chave. A nutrição é um ato de autocuidado. É alimentar seu corpo e sua alma com carinho e respeito. Quando você começa a nutrir seu corpo com alimentos que o fazem se sentir bem, você notará uma melhora significativa em sua energia, seu humor e sua capacidade de lidar com o estresse. É uma peça vital na jornada de recuperação do esgotamento, pois você está literalmente fornecendo o combustível que seu corpo precisa para se reconstruir. Música oriental se esvai suavemente, dando lugar novamente aos sons sutis de um ambiente tranquilo, mas talvez um pouco mais introspectivo. O som de uma leve chuva pode ser ouvido ao fundo, batendo suavemente em uma janela, ou talvez o crepitar de uma lareira distante, criando uma sensação de aconchego e refúgio. Parece que estamos de volta a um ambiente mais privado e reflexivo,
Talvez um escritório tranquilo ou uma sala de estar acolhedora em casa, enquanto a chuva limpa o ar lá fora. Depois de nossa imersão na riqueza cultural e gastronômica da liberdade, imagine que retornamos a um espaço mais íntimo e acolhedor. Lá fora, talvez a chuva comece a cair suavemente, convidando-nos a uma reflexão mais profunda, a uma introspecção. É neste ambiente sereno que vamos abordar o quinto e último pilar da nossa recuperação: o gerenciamento do estresse e a autocompaixão. O esgotamento não surge do nada. Ele é o resultado cumulativo de estresse crônico, muitas vezes aliado à falta de autocuidado e ao excesso de demandas. É como se a mente e o corpo estivessem constantemente acelerados, sem a chance de pisar no freio e recarregar. Gerenciar o estresse não significa eliminá-lo completamente da vida. Afinal, o estresse é uma parte inevitável da existência. Significa desenvolver ferramentas para lidar com ele de forma mais eficaz, para que ele não domine sua vida e sua saúde. Um dos primeiros passos é identificar suas fontes de estresse. O que realmente o deixa esgotado? São as demandas do trabalho, relacionamentos desafiadores, pressões financeiras? A vida em uma cidade grande como São Paulo, com seus deslocamentos longos e o ritmo acelerado, pode ser uma fonte constante de estresse. Anote essas fontes. Apenas o ato de nomeá-las pode trazer um senso de clareza. Em seguida, considere o que você pode mudar e o que não pode. Para as coisas que você não pode mudar imediatamente, como o trânsito diário na ponte estaiada ou o número de horas no seu dia, você pode mudar sua resposta a elas. Isso pode envolver as práticas de respiração e atenção plena que já exploramos. Estabelecer limites é fundamental. Quando estamos esgotados, muitas vezes temos dificuldade em dizer não, seja para um pedido de trabalho extra, um compromisso social ou até mesmo para as nossas próprias expectativas irrealistas. Dizer não a algo é dizer sim a si mesmo, à sua saúde e ao seu tempo de recuperação. Comece pequeno. Talvez diga não a uma pequena solicitação que você normalmente aceitaria e observe como você se sente. Priorizar também é crucial. Nem tudo é uma emergência. Aprenda a distinguir entre o que é urgente e o que é importante. Muitas vezes, gastamos nossa energia em tarefas urgentes que não são realmente importantes, deixando de lado o que realmente nutre nossa alma e nos move em direção aos nossos objetivos. A autocompaixão é, talvez, o elemento mais curativo de todos. Quando estamos esgotados, tendemos a nos julgar duramente, a nos culpar por não sermos produtivos o suficiente, por estarmos cansados, por não darmos conta. Essa autocrítica apenas adiciona mais estresse a um sistema já sobrecarregado. A autocompaixão é tratar-se com a mesma gentileza, compreensão e paciência que você ofereceria a um bom amigo que estivesse passando pelas mesmas dificuldades. Pausa com os sons do ambiente aconchegante, a música suave se torna mais introspectiva. Vamos fazer um pequeno exercício de autocompaixão agora. Se puder, coloque uma mão sobre o seu coração ou sobre o seu abdômen, sentindo o calor da sua própria mão. Respire suavemente. Pausa com respiração guiada. Lembre-se de um momento recente em que você se sentiu sobrecarregado, exausto ou talvez um pouco frustrado consigo mesmo. Apenas observe essa sensação. Não tente afastá-la ou mudá-la. Agora, em sua mente, diga a si mesmo: este é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Isso reconhece sua experiência e a conecta à experiência humana universal. Em seguida, diga a si mesmo: que eu possa ser gentil comigo mesmo neste momento. Que eu possa me dar a compaixão que preciso. Isso invoca a bondade para consigo. E, finalmente, você pode pensar em algumas palavras gentis para si mesmo, como: eu sou o suficiente. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu mereço descanso. Pausa mais longa, música continua. Sons de chuva talvez diminuam um pouco, dando lugar a um silêncio reconfortante. Este ato de se tratar com gentileza pode parecer estranho no início, especialmente se você está acostumado a ser seu próprio crítico mais severo, mas é um passo essencial para curar o esgotamento. Você merece o mesmo amor e cuidado que oferece aos outros. Encontre atividades que o nutram e que não sejam produtivas. Pode ser ouvir música, ler um livro, passar tempo com amigos e familiares que o apoiam, ou simplesmente sentar e observar o mundo. Em São Paulo, talvez isso signifique visitar uma das muitas galerias de arte na Rua Augusta em um dia de folga. Ou sentar-se em um dos cafés charmosos de Vila Madalena, apenas observando a vida passar, sem pressa, sem metas. São esses momentos de não fazer que recarregam a alma. Lembre-se, a recuperação do esgotamento é uma maratona, não um sprint. Haverá dias bons e dias desafiadores. O importante é continuar praticando a gentileza consigo mesmo, cultivando esses pequenos hábitos e lembrando que você é digno de cuidado e descanso. A música começa a se elevar suavemente, ganhando um tom um pouco mais esperançoso e inspirador.
Os sons do ambiente se misturam harmoniosamente, talvez com o retorno do murmúrio distante do mar e do vento, como se estivéssemos retornando a um espaço aberto e expansivo, sentindo uma sensação de clareza e paz. Chegamos ao final de nossa jornada compartilhada por esses pilares de bem-estar. Passamos pelos ambientes íntimos de nosso lar, pela vasta amplitude do Parque Ibirapuera, pela energia pulsante da Avenida Paulista e pela riqueza cultural da Liberdade, sempre com o objetivo de encontrar pequenas maneiras de nos reconectarmos e nos recuperarmos. Recapitulando, exploramos o poder transformador de um sono reparador, que não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para a mente e o corpo. Aprendemos sobre a respiração consciente e a atenção plena, âncoras que nos trazem de volta ao presente e acalmam nossa agitação interna. Reconhecemos a importância do movimento suave, que revitaliza o corpo sem esgotá-lo, lembrando que caminhar, alongar-se ou dançar com intenção são atos de autocuidado. Conversamos sobre a nutrição equilibrada e consciente, vendo a comida como um combustível vital e um ato de amor por nós mesmos. E, finalmente, mergulhamos no gerenciamento do estresse e na autocompaixão, ferramentas essenciais para navegar pelos desafios da vida com mais resiliência e gentileza. Esses pilares não são isolados. Eles se entrelaçam, cada um sustentando e fortalecendo o outro. Quando você melhora seu sono, sua capacidade de gerenciar o estresse aumenta. Quando você se move, seu humor melhora e sua mente se acalma. Cada pequeno passo que você dá em direção a um desses pilares reverbera em todo o seu ser. Gostaria de lhe deixar algumas palavras finais de encorajamento. Você não está sozinho em sua jornada. Muitos de nós enfrentamos períodos de esgotamento e sobrecarga. A chave não é a perfeição, mas a persistência gentil. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 pequenos hábitos que ressoem mais com você neste momento. Aqui estão 2 sugestões de pequenos passos que você pode começar a aplicar a partir de hoje. 1. Escolha um horário para ir para a cama e tente cumpri-lo na maioria dos dias. Mesmo que seja apenas 15 minutos mais cedo do que o habitual, essa pequena mudança pode iniciar uma cascata de benefícios para o seu sono. Crie um pequeno ritual de desaceleração antes, como ler algumas páginas de um livro ou fazer uma respiração lenta e profunda. 2. Reserve 5 minutos do seu dia para uma micropausa de atenção plena. Pode ser durante o almoço, enquanto você toma um café, ou mesmo esperando em uma fila. Concentre-se totalmente na sua respiração por esses 5 minutos, ou preste atenção em um sentido, o que você vê, ouve ou cheira, sem julgamento. Deixe a mente devagar e gentilmente traga-a de volta. Lembre-se, esses não são deveres adicionais. São convites para você se reconectar com a sua própria força interior e sabedoria. Seu corpo e sua mente são incrivelmente inteligentes e resilientes. Eles têm a capacidade de se curar e se renovar, especialmente quando você lhes oferece as condições certas. Convido você a ser seu próprio melhor ouvinte. Ouça os sussurros do seu corpo, as necessidades da sua mente e as mensagens do seu coração. Eles sempre o guiarão na direção do seu bem-estar. A jornada de recuperação é um caminho de retorno para si mesmo. Um caminho pavimentado com gentileza, paciência e pequenos, mas poderosos, atos de autocuidado. Que você encontre a paz e a energia que busca. E que este áudio tenha sido um lembrete gentil de que você tem o poder de nutrir sua própria saúde e felicidade. A música se intensifica um pouco, mas de forma suave e elevada, os sons da natureza se misturam harmoniosamente. Permanece por um tempo, transmitindo uma sensação de paz, motivação suave e clareza, antes de lentamente desaparecer por completo. Obrigado por estar conosco. Cuide-se. Obrigado por estar conosco. Cuide-se. Enquanto a melodia se desvanece e os ecos suaves da natureza se aquietam, permitimos que a sensação de paz e clareza se instale em nosso interior. Não é um adeus, mas um convite para que a jornada continue. Este áudio foi apenas um ponto de partida, um mapa inicial para um território vasto e maravilhoso, o seu próprio bem-estar. A verdadeira exploração começa agora. A cada passo consciente que você decidir dar, a cada suspiro, a cada escolha, a cada momento de pausa e reflexão. A recuperação do esgotamento, como já mencionamos, é uma maratona. E como em qualquer maratona, haverá momentos de cansaço, de dúvida e talvez até de vontade de desistir. É precisamente nessas horas que a autocompaixão se torna seu mais valioso aliado. Lembre-se de que não há falhas, apenas oportunidades de aprendizado. Se você se desviar do caminho por um dia ou uma semana, não se puna. Apenas reconheça com gentileza e volte a se alinhar com suas intenções. Cada amanhecer oferece uma nova chance de recomeçar, de reafirmar seu compromisso com você mesmo. Muitas vezes, a pressão para fazer tudo certo pode ser tão exaustiva quanto o próprio esgotamento. Queremos ser perfeitos em nossa alimentação,
em nosso sono, em nossa prática de atenção plena. Mas a vida real é imperfeita, dinâmica e cheia de imprevistos. A verdadeira maestria não reside na execução impecável, mas na flexibilidade e na resiliência. Considere cada dia como uma nova tela. Talvez hoje você consiga pintar um quadro sereno e harmonioso. Amanhã, talvez surjam rabiscos e cores misturadas. Ambos são válidos, ambos são parte da sua expressão única. A beleza está em abraçar essa fluidez, em permitir-se ser humano. Para sustentar essa jornada, é fundamental nutrir não apenas o corpo e a mente, mas também o espírito com a essência da alegria e do propósito. Vamos aprofundar um pouco mais nessa busca por significado, não como uma tarefa grandiosa, mas como uma série de pequenas descobertas diárias. O propósito não precisa ser uma missão que muda o mundo. Pode ser algo tão simples quanto o prazer de cultivar uma planta, de aprender uma nova receita, de ajudar um vizinho, ou de se engajar em um hobby que o absorva completamente. Em São Paulo, isso pode significar visitar o mercado municipal e se encantar com a diversidade de cores e sabores, dedicando-se a preparar uma refeição especial em casa. Ou talvez, nas manhãs de domingo, explorar a Feira de Artes da Praça da República, não apenas como espectador, mas buscando algo que acenda uma pequena centelha de interesse em você, seja uma peça de artesanato, uma melodia ou uma conversa com um artista. Envolver-se com o mundo de uma forma ativa e curiosa é uma poderosa antídoto contra a estagnação. A criatividade, em suas múltiplas formas, é outro pilar invisível de bem-estar. Não pense em criatividade apenas como pintar ou escrever um romance. Ela está presente na maneira como você organiza seu ambiente, como resolve um problema no trabalho, como escolhe suas roupas ou como conta uma história para uma criança. Permitir-se explorar sua própria veia criativa é uma forma de honrar sua singularidade e de encontrar uma válvula de escape para emoções e pensamentos. Você pode começar com algo muito simples. Talvez desenhar mandalas, aprender a tocar um instrumento musical leve como um ukulele, ou mesmo dedicar-se à jardinagem, transformando um pequeno canto de sua casa ou apartamento em um oásis verde. A Casa das Rosas, na Avenida Paulista, ou o Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, frequentemente oferecem oficinas e eventos que podem despertar essas paixões adormecidas, convidando-o a mergulhar em novas experiências artísticas e culturais, sem a pressão de ser um especialista. Apenas o ato de criar, de mover suas mãos, de engajar sua mente em algo novo, já é profundamente terapêutico. A reconexão com a natureza, mesmo em uma metrópole vibrante como São Paulo, é vital. Embora não possamos nos transportar para uma floresta exuberante todos os dias, podemos buscar pequenos fragmentos do mundo natural que nos circunda. O Parque do Povo, o Parque da Água Branca ou o Jardim Botânico oferecem respiros verdes que permitem uma imersão mais profunda na beleza natural. Caminhar descalço na grama, sentir a brisa nas árvores, observar as nuvens se movendo no céu. Esses são atos simples que nos ancoram no presente e nos lembram de nossa interconexão com algo maior. Mesmo que seu acesso à natureza seja limitado a uma janela, tire um momento para observar o céu, uma planta no parapeito ou a persistência de uma pequena flor que nasce no asfalto. A natureza tem uma capacidade intrínseca de acalmar a mente e restaurar a energia. Leve consigo a lembrança de um momento no Ibirapuera, debaixo da sombra de uma árvore, sentindo a tranquilidade que emana do contato com a terra e o céu. Esse é um recurso interno que você sempre pode acessar. Um aspecto frequentemente negligenciado no gerenciamento do estresse é a importância de estabelecer limites claros, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Em um mundo que valoriza a constante disponibilidade e a multitarefa, dizer não tornou-se uma arte perdida. No entanto, o não é uma ferramenta poderosa de autoproteção. Dizer não a um compromisso adicional, a uma solicitação que sobrecarregaria sua agenda, ou mesmo a um pensamento negativo intrusivo, é um ato de afirmação de suas próprias necessidades. Isso requer coragem e prática, especialmente quando estamos acostumados a tentar agradar a todos ou a nos sentir culpados por priorizar nosso próprio descanso. Comece pequeno. Talvez recuse um convite para um happy hour que você realmente não quer ir, ou peça um tempo para pensar antes de aceitar uma nova tarefa. Com o tempo, essa musculatura do não se fortalecerá, permitindo que você crie um espaço mais saudável e menos sobrecarregado em sua vida. Acompanhando a arte de dizer não, está a sabedoria de desapegar-se do excesso, não apenas de bens materiais, mas também de ideias, de expectativas irreais e de velhas narrativas que não o servem mais. A vida urbana em São Paulo, com sua profusão de opções e o ritmo acelerado do consumo, pode nos levar a acumular mais do que precisamos, tanto em casa quanto em nossa mente. Um processo de desapego consciente pode ser liberador. Isso pode significar organizar seu espaço físico, doando itens que não usa mais, criando um ambiente mais limpo e convidativo. Pode também significar um detox digital, diminuindo o tempo de tela,
desativando notificações desnecessárias e se reconectando com o mundo offline. Mas, mais profundamente, o desapego se aplica a padrões de pensamento. Soltar a necessidade de controle, a busca incessante por validação externa ou o perfeccionismo paralisante. Quando desapegamos do que não nos serve, abrimos espaço para o novo, para a leveza e para a autenticidade. Você se permite ser quem é, sem as armaduras e os pesos que carregava. A gratidão é outra prática transformadora que pode mudar drasticamente sua perspectiva. Em meio às lutas e aos desafios, é fácil focar no que está faltando ou no que deu errado. A gratidão nos convida a mudar a lente, a perceber a abundância de coisas boas que já existem em nossas vidas. Pode ser algo tão grandioso quanto a saúde de um ente querido, ou tão simples quanto a beleza de um pôr do sol visto da janela do seu apartamento em São Paulo, o aroma de um café fresco pela manhã, ou o som da chuva caindo. Manter um diário de gratidão, onde você anota 3 coisas pelas quais é grato todos os dias, é uma maneira poderosa de treinar sua mente para buscar o positivo. Essa prática não nega as dificuldades, mas as equilibra, construindo uma reserva interna de otimismo e resiliência. Quando você nutre a gratidão, você está cultivando um campo fértil para a alegria. E por falar em alegria, não podemos esquecer o poder do riso e da leveza. O humor é um mecanismo de defesa natural e um excelente bálsamo para o estresse. Procure oportunidades para rir, seja assistindo a uma comédia, compartilhando histórias engraçadas com amigos ou permitindo-se ser bobo de vez em quando. Não leve tudo tão a sério. A vida é uma jornada complexa, e a capacidade de encontrar humor nas situações, de rir de si mesmo, é um sinal de sabedoria e de uma mente flexível. Em São Paulo, talvez isso signifique ir a um show de stand-up comedy em um dos muitos espaços culturais, ou simplesmente observar as peculiaridades da vida cotidiana na cidade, encontrando a beleza e a hilaridade nas cenas urbanas. O riso libera endorfinas, alivia a tensão e fortalece as conexões sociais. É um remédio poderoso e delicioso. A conexão social e o senso de comunidade são talvez os pilares mais negligenciados em nossa busca individual por bem-estar. Somos seres sociais por natureza, e o isolamento é um dos maiores contribuintes para o esgotamento e a infelicidade. Cultivar relacionamentos saudáveis, onde você se sente visto, ouvido e apoiado, é fundamental. Não se trata de ter uma vasta rede de contatos, mas de construir laços profundos e significativos com algumas pessoas. Dedique tempo de qualidade a amigos e familiares. Se você se sentir isolado, procure grupos com interesses em comum. Um clube de leitura, uma aula de culinária, um grupo de caminhada ou atividades voluntárias. Em uma cidade como São Paulo, as oportunidades são infinitas para se conectar. Desde as rodas de choro na Vila Madalena, passando pelos encontros em livrarias na região da Consolação, até as associações de bairro que organizam feiras e eventos, há um lugar para todos. O simples ato de compartilhar uma refeição, uma conversa sincera ou uma risada com alguém pode ser incrivelmente restaurador e lembrar de que você faz parte de algo maior. Dentro do espectro das conexões, a comunicação consciente merece um destaque especial. Não basta estar com outras pessoas. A qualidade da interação é crucial. Aprenda a expressar suas necessidades, seus sentimentos e seus limites de forma clara e respeitosa. A comunicação consciente envolve ouvir ativamente, sem interromper ou julgar, buscando realmente compreender o outro. Também implica em ser honesto consigo mesmo sobre o que você precisa comunicar e por quê. Muitas vezes, o estresse surge de mal-entendidos ou de sentimentos não expressos que se acumulam. Praticar a comunicação consciente em seus relacionamentos pessoais e profissionais pode aliviar tensões, fortalecer laços e construir um ambiente de maior confiança e compreensão mútua. É uma prática de mindfulness aplicada à interação humana, que exige presença, empatia e vulnerabilidade. Outro aspecto que se entrelaça com o gerenciamento do estresse e a autocompaixão é a capacidade de perdoar, a si mesmo e aos outros. Muitas vezes, carregamos ressentimentos e culpas que pesam sobre nós como âncoras, impedindo-nos de seguir em frente. O perdão não significa esquecer ou aprovar o comportamento que causou dor, mas sim liberar-se do peso emocional que essa dor ainda exerce sobre você. Perdoar a si mesmo por erros passados, por momentos em que você não se cuidou ou por não ter atendido às suas próprias expectativas, é um ato fundamental de autocompaixão. É reconhecer sua humanidade, suas imperfeições e oferecer a si mesmo a mesma gentileza que ofereceria a um amigo querido. O perdão é um presente que você dá a si mesmo, liberando energia para o crescimento e para o bem-estar. Ao olharmos para a vasta tapeçaria da vida em São Paulo, podemos ver cada interação, cada deslocamento, cada momento de espera como uma oportunidade de praticar esses pilares. O trânsito caótico, por exemplo, pode ser um gatilho para a frustração, mas também um convite para a respiração consciente,
para a escuta de uma música relaxante ou para a observação sem julgamento do fluxo da vida ao redor. A agitação da Avenida Paulista, que outrora representava a pressão incessante, agora pode ser vista como um palco para a diversidade humana, um lembrete da infinidade de histórias que coexistem na cidade. A pausa para um café em uma padaria movimentada pode ser um momento de nutrição consciente, saboreando cada gole, cada mordida, em vez de consumir apressadamente. Cada um desses pequenos ajustes na perspectiva transforma desafios em oportunidades para o autocuidado. O conceito de tempo de qualidade também deve ser revisitado. Não se trata apenas de tempo com outras pessoas, mas de tempo de qualidade consigo mesmo. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e solicitações, o espaço para a introspecção se tornou um luxo. Reserve momentos para estar com você, sem distrações. Isso pode ser um banho relaxante, uma caminhada silenciosa, um tempo para escrever em seu diário, ou simplesmente sentar em silêncio, permitindo que seus pensamentos venham e vão sem apego. Esse tempo para si é essencial para o processamento emocional, para a reflexão e para o reabastecimento de sua energia interior. Considere um compromisso inegociável em sua agenda, tão importante quanto qualquer reunião de trabalho. A ideia de ser suficiente também é crucial para combater o esgotamento. A sociedade muitas vezes nos impulsiona a sempre buscar mais, a ser melhores, a alcançar novos patamares de produtividade. Isso pode criar um ciclo vicioso de insatisfação, onde nunca nos sentimos bons o suficiente. A autocompaixão nos convida a questionar essa narrativa. Você é suficiente exatamente como você é, com todas as suas qualidades e imperfeições. Seu valor não está atrelado à sua produtividade ou às suas conquistas externas. Ele é inato. Permita-se descansar sem culpa. Permita-se desfrutar da quietude sem sentir que deveria estar fazendo algo mais produtivo. Esse é um ato revolucionário de autocuidado em nossa cultura. Aprender a ouvir os sinais do seu corpo é uma habilidade que se aprimora com a prática. Nosso corpo é um sistema de comunicação incrível, enviando-nos mensagens constantes sobre nossas necessidades. Dor de cabeça, tensão muscular, fadiga persistente, irritabilidade, são todos sinais de que algo está desequilibrado. Em vez de ignorar esses sinais ou tentar silenciá-los com estimulantes ou analgésicos, pare e pergunte: o que meu corpo está tentando me dizer? Talvez seja um sinal de que você precisa de mais sono, de uma refeição nutritiva, de um momento de relaxamento ou de liberar uma emoção reprimida. Honrar esses sinais é um ato de profunda sabedoria e um componente essencial da prevenção do esgotamento. Para te ajudar a continuar essa exploração, sugiro mais algumas pequenas práticas, que podem ser incorporadas à sua rotina paulistana. 3. Crie um santuário em sua casa. Mesmo que seja apenas um canto, uma poltrona com uma luminária suave, um tapete ou algumas plantas. Um espaço onde você se sinta seguro, tranquilo e possa se retirar do mundo por alguns minutos. Esse pode ser o seu lugar para ler, meditar ou simplesmente respirar. Adicione elementos que o acalmem. Uma vela perfumada, uma manta macia, fotos que lhe tragam alegria. Este santuário não precisa ser grande, mas precisa ser seu. Um refúgio pessoal dentro da sua casa, talvez com a vista da sua janela para as ruas movimentadas de São Paulo, que de lá parecem distantes e serenas. 4. Experimente um detox de informações por 30 minutos a 1 hora por dia. Escolha um período para desconectar completamente de notícias, redes sociais e e-mails de trabalho. Use esse tempo para se dedicar a uma atividade que o nutra, como ouvir música clássica, pintar, cozinhar uma receita nova ou simplesmente contemplar o céu. Em uma cidade que nunca para, como São Paulo, essa pausa digital é um oásis para a mente, permitindo que você reajuste seu foco e recupere sua clareza mental. 5. Pratique a observação curiosa durante um deslocamento diário, seja no metrô, no ônibus ou caminhando. Em vez de se perder em pensamentos ou no celular, preste atenção aos detalhes ao seu redor. Observe as cores, as texturas, os sons, as expressões das pessoas. Não julgue, apenas observe com uma curiosidade gentil. Veja a arquitetura de edifícios antigos na região central, a arte de rua em Pinheiros, ou a diversidade cultural nos bairros como Bom Retiro ou Amuca. Essa prática transforma um momento cotidiano em um exercício de atenção plena e de conexão com o pulso da cidade, sem que você precise fazer nada além de estar presente. Lembre-se que essas sugestões são apenas convites. Sinta-se à vontade para adaptá-las, para descobrir o que funciona melhor para você. O caminho para o bem-estar é profundamente pessoal, e não existe uma fórmula única. O mais importante é a intenção por trás de suas ações, a intenção de se cuidar, de se honrar, de nutrir sua própria luz interior. Não se apresse. O cultivo do bem-estar é um processo gradual, como o crescimento de uma árvore robusta. Ele exige paciência, consistência e uma dose generosa de autocompaixão.
Haverá dias em que você se sentirá mais energizado e conectado, e outros em que a névoa do cansaço e da sobrecarga pode tentar ofuscar seu brilho. Nesses dias, seja ainda mais gentil consigo mesmo. Reconheça a dificuldade, respire fundo e lembre-se de que cada momento passa. Amanhã é um novo dia, com novas oportunidades para escolher o bem-estar. A jornada que compartilhamos, através das paisagens de São Paulo, dos recantos de seu lar, a grandiosidade do Ibirapuera, da energia da Paulista, a riqueza da liberdade, foi uma metáfora para a jornada interior que você está empreendendo. Cada um desses locais nos ofereceu um cenário para reflexão, um pano de fundo para a descoberta de que o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. Ele se manifesta nas pequenas escolhas diárias, nos momentos de pausa, nas conversas sinceras e na quietude da sua própria companhia. Que você continue a descobrir a sabedoria que reside em seu próprio corpo e mente. Que a gentileza seja sua bússola e a paciência, sua parceira. Que você encontre alegria nas pequenas coisas e força nos momentos de desafio. Que a paz que você busca se revele não como um destino distante, mas como uma presença constante, acessível a cada respiração. A jornada de recuperação e de cultivo do bem-estar é, na verdade, uma jornada de autodescoberta e de amor incondicional por si mesmo. É um presente que você se dá, dia após dia, sem pressa, com atenção plena e com um coração aberto. Permita que a melodia da vida se desenrole suavemente e que você encontre seu próprio ritmo, seu próprio compasso, em meio a todas as complexidades e belezas de sua existência. Você tem a capacidade de nutrir sua própria saúde e felicidade. Confie nisso. Com a mais profunda esperança e encorajamento, desejo-lhe uma jornada contínua e luminosa. Cuide-se, com amor e gentileza, sempre. A música, que se elevou suavemente, agora começa a se intensificar um pouco mais, mas de forma serena e inspiradora, com os sons da natureza se misturando harmoniosamente. Não é um final abrupto, mas uma continuidade de sensações. A melodia carrega uma mensagem de força interior, de renovação e de profunda calma. Ela permanece por um longo tempo, transmitindo uma sensação de paz duradoura, motivação suave e clareza, envolvendo o ouvinte em um abraço sonoro de os elementos naturais, como o murmúrio do vento e o distante sussurro do mar, podem se fazer mais presentes, evocando uma conexão com a vastidão e a resiliência do mundo natural. Lentamente, muito lentamente, a música e os sons do ambiente começam a desaparecer, não para um silêncio total, mas para um espaço de quietude interna, onde a mensagem e a sensação permanecem ressonando no coração e na mente do ouvinte. Vezes a jornada continua, e com ela, a promessa de um florescimento constante, de uma descoberta incessante dos recantos mais profundos do seu ser. Não é um percurso linear, tampouco isento de desafios que possam testar a sua determinação. Haverá dias em que a clareza será um farol brilhante, inconfundível, guiando cada passo com uma certeza reconfortante, onde a sintonia entre a mente e o corpo parecerá perfeita e a respiração fluirá com uma leveza quase etérea. E haverá outros, inevitavelmente, em que a névoa da dúvida ou o peso esmagador das responsabilidades diárias tentarão obscurecer a paisagem interior, fazendo com que as práticas de autocuidado pareçam um fardo adicional, quase inatingível. É precisamente nesses momentos de aparente recuo, de desânimo, quando a tentação de abandonar tudo é mais forte, que a verdadeira resiliência se revela, quando a prática da autocompaixão se torna não apenas uma opção gentil, mas uma âncora vital, um porto seguro para a alma. Lembre-se de que a vida, assim como o clima mutável de São Paulo, apresenta suas próprias estações internas. E cada uma delas traz consigo oportunidades únicas de aprendizado e crescimento. Aprender a abraçar essas flutuações, aceitar que somos seres em constante movimento, com altos e baixos inerentes à nossa natureza, é talvez o maior dos ensinamentos que esta jornada pode oferecer. A autocompaixão não significa uma complacência passiva diante das adversidades, mas sim uma compreensão profunda e ativa de que, assim como ofereceríamos gentileza incondicional e apoio irrestrito a um amigo querido que estivesse em apuros, devemos estender essa mesma bondade, esse mesmo olhar acolhedor a nós mesmos. É a permissão sagrada para não ser perfeito, para falhar, para tropeçar e cair, para recomeçar quantas vezes forem necessárias, sem o chicote implacável da autocrítica, ou a voz interna que insiste em minar a sua autoestima. Essa aceitação radical, essa permissão para ser humano em sua totalidade, liberta uma energia imensa, antes gasta na luta exaustiva contra a própria imperfeição, e a redireciona, de forma poderosa e transformadora, para o crescimento genuíno, para a cura profunda das feridas e para a construção de um bem-estar autêntico e duradouro. É um alívio imenso descobrir que a sua completude não depende da ausência de falhas, mas da capacidade de abraçá-las com amor. Numa metrópole como São Paulo,
onde o ritmo externo é incessantemente acelerado, onde a urgência e a demanda parecem nunca cessar, a habilidade de cultivar um santuário interno, uma bolha de serenidade inabalável, torna-se ainda mais preciosa, quase uma arte de sobrevivência. É o seu oásis particular no meio do deserto de concreto e aço. Contudo, o bem-estar genuíno e integral não se encerra em um isolamento narcisista ou em uma fortaleza impenetrável. Ele prospera de fato na intersecção harmoniosa entre o seu mundo interior, cuidadosamente nutrido, e a maneira como você se conecta, de forma consciente e intencional, com o mundo lá fora, com as pessoas, com a natureza, com a própria cidade pulsante. A jornada para o bem-estar é também uma dança delicada e contínua entre nutrir a sua quietude, a sua paz interior e, ao mesmo tempo, engajar-se de forma ativa, significativa e presente com os outros seres humanos e os ambientes que o cercam. É encontrar o equilíbrio entre o eu e o nós, entre a introspecção e a extroversão consciente. Pense nas interações diárias, muitas vezes tomadas como banais, mas que carregam um potencial imenso de conexão e significado. Um sorriso trocado com o barista enquanto ele prepara o seu café da manhã apressado, uma conversa genuína e despretensiosa com um colega de trabalho durante o intervalo, a partilha calorosa de uma refeição, seja ela simples ou elaborada, com entes queridos que lhe são caros. Cada um desses pequenos encontros, dessas breves trocas humanas, é uma oportunidade valiosa para semear sementes de conexão e colher os frutos doces da alegria e do pertencimento. Em uma cidade de milhões, com sua vasta população e sua arquitetura imponente, paradoxalmente, a solidão pode ser um desafio silencioso, uma experiência avassaladora. Buscar ativamente comunidades que ressoem com seus valores mais profundos e com seus interesses? Seja um grupo de leitura que se reúne em uma biblioteca pública, uma aula de yoga ao ar livre no Parque Ibirapuera, um trabalho voluntário em uma causa social na sua vizinhança, ou mesmo um coletivo de artistas e pensadores que se encontra em um centro cultural na Vila Madalena, pode enriquecer profundamente sua experiência de vida, adicionando camadas de significado e propósito. Essas conexões, esses laços que tecemos com os outros, são o tecido que nos une, que nos lembra que, embora nossa jornada de autodescoberta seja inerentemente individual, ela não precisa, e nem deveria, ser solitária. Elas fornecem apoio mútuo, perspectivas diversas que ampliam a nossa visão de mundo e a alegria simples, mas profunda, de pertencer a algo maior do que a si mesmo. É nesse intercâmbio que a própria humanidade se reafirma e se fortalece. Além das conexões humanas, o sentido de propósito é um pilar fundamental e, muitas vezes, subestimado do bem-estar duradouro e da resiliência emocional. Não se trata necessariamente de uma grande missão global que o transforme em um herói público, mas sim da descoberta e da dedicação a atividades que infundem significado ao seu dia a dia, mesmo nas tarefas mais corriqueiras. Pode ser a paixão por aprender um novo idioma, como o japonês nos bairros da Liberdade, a dedicação meticulosa a um projeto criativo que o absorva por horas, o cuidado paciente e amoroso com o jardim, mesmo que seja apenas uma pequena floreira na sua varanda, ou o compromisso firme com uma causa social que você acredita, doando seu tempo e energia. Quando suas ações, sejam elas grandes ou pequenas, se alinham de forma autêntica com seus valores mais profundos, com aquilo que realmente importa para você, surge uma sensação de plenitude e de contribuição que transcende as preocupações triviais e os pequenos aborrecimentos do cotidiano. Essa busca consciente por propósito tem o poder de transformar o prosaico em poético, infundindo-o de um brilho especial, de uma razão intrínseca para levantar-se com entusiasmo a cada manhã, independentemente dos desafios ou obstáculos que se apresentem. É a chama que mantém o seu espírito aceso, a bússola que aponta para a sua verdade interior. A criatividade, essa força vital muitas vezes subestimada e até reprimida na vida adulta por imposições de produtividade, é outro manancial inesgotável de bem-estar e renovação. Não pense em ser um artista no sentido tradicional, com a pressão de criar obras-primas dignas de galerias, mas em permitir-se explorar, experimentar, brincar com a vida. Pode ser reorganizar seu espaço de trabalho de uma maneira que o inspire e o deixe mais produtivo, experimentar novas combinações de temperos na cozinha, transformando uma refeição comum em uma experiência gastronômica, escrever poemas sem qualquer pretensão de publicá-los, apenas pelo prazer da palavra, aprender a tocar um instrumento musical, mesmo que seja para si mesmo, ou mesmo explorar um novo bairro de São Paulo com um olhar de descoberta, como se fosse um turista na própria cidade, notando detalhes que antes passavam despercebidos, como as fachadas históricas do centro ou a arte de rua vibrante da Vila Madalena. Essa liberdade de expressão, desprovida do peso da avaliação externa ou da busca obsessiva pelo resultado final, rejuvenesce o espírito, liberta a mente das amarras do julgamento e reacende a chama da curiosidade, fundamental para manter a mente ágil, vibrante
e aberta a novas possibilidades. A criatividade é a linguagem da alma, permitindo-lhe expressar o que as palavras nem sempre conseguem alcançar. Manter essas práticas de autocuidado e bem-estar em meio ao turbilhão incessante da vida moderna, com suas múltiplas demandas e distrações, exige disciplina, sim, mas sobretudo uma dose generosa de flexibilidade e uma capacidade constante de autoobservação. Haverá dias em que a agenda estará intransponível, repleta de compromissos inadiáveis, em que a energia estará baixa e a tentação de abandonar tudo, de ceder ao cansaço e à sobrecarga, será forte. Nesses momentos críticos, a chave não é desistir completamente, mergulhando no desespero, mas adaptar as práticas às circunstâncias. Em vez de uma meditação de 30 minutos, talvez 1 minuto de respiração consciente, focado no presente. Em vez de um detox de informações de 1 hora, talvez 5 minutos longe do celular, observando o céu pela janela. O importante é manter o fio condutor, a intenção genuína de se nutrir, mesmo que em doses menores, quase imperceptíveis. Pequenas gotas de cuidado diário, de atenção plena, acumuladas ao longo do tempo, formam um oceano de resiliência, de paz interior e de força para enfrentar o que vier. É a consistência, não a intensidade, que pavimenta o caminho. Você pode não perceber as mudanças de imediato, pois o bem-estar não é um interruptor que se liga e desliga instantaneamente, mas um jardim que se cultiva com paciência, dedicação e amor. As sementes plantadas hoje, a respiração profunda em um momento de estresse, o momento de quietude roubado da pressa, a observação curiosa dos detalhes ao redor, a gentileza consigo e com os outros florescerão gradualmente, no seu próprio tempo, como a lenta e bela transformação das estações. Em pouco tempo, ou talvez um pouco mais, notará uma maior capacidade de lidar com o estresse do dia a dia, uma perspectiva mais positiva e esperançosa diante dos desafios, um sono mais reparador que realmente o revigora, e uma sensação geral de contentamento e de propósito que permeia sua existência, colorindo cada momento. Essas são as colheitas do seu esforço consciente, as recompensas silenciosas e profundas de um compromisso inabalável com você mesmo, um compromisso de honrar a sua própria jornada. Mesmo imersos na selva de pedra de São Paulo, na densidade urbana que por vezes parece sufocar, a conexão com a natureza continua a ser um bálsamo essencial para a alma e para a mente. Além dos parques urbanos já mencionados, como o Ibirapuera, ou o Parque da Água Branca, ou os jardins verticais, e floreiras que podem ser criados em casa, há uma sabedoria ancestral inscrita na própria história da humanidade, que nos lembra da nossa intrínseca e inalienável ligação com o mundo natural. Permita-se, sempre que possível, escapar por um breve período para fora da cidade. Explore as trilhas verdejantes da Serra da Cantareira, sinta a brisa salgada e o som hipnotizante das ondas nas praias do litoral paulista, ou simplesmente passe um dia tranquilo em uma fazenda próxima, reconectando-se com a simplicidade da vida rural. Essa imersão em ambientes mais vastos e intocados é um lembrete poderoso de que somos parte de algo muito maior, de um ecossistema complexo e interligado, capaz de recalibrar nossas prioridades, dissipar as preocupações mesquinhas e nos devolver a uma sensação de harmonia, perspectiva e humildade. A grandiosidade de uma floresta densa ou a imensidão do oceano tem o poder quase mágico de diminuir nossas preocupações cotidianas e nos conectar com uma energia vital primordial que transcende a agitação do dia a dia, nutrindo o espírito de formas que a urbanidade dificilmente consegue. Ao longo desta jornada de autodescoberta, você aprenderá a ouvir os sussurros do seu próprio corpo, a entender seus ritmos naturais, suas necessidades intrínsecas e seus limites sagrados. Ele é um guia sábio e confiável, um mapa biológico, muitas vezes ignorado na correria desenfreada do dia a dia. A fadiga excessiva que se acumula, a irritabilidade inexplicável, a falta de concentração que persiste, as dores e tensões musculares, são todos sinais que merecem sua atenção mais profunda e compassiva, não para serem reprimidos ou ignorados com medicamentos, mas para serem compreendidos, decifrados e respondidos com cuidado, com ações que promovam a cura e o equilíbrio. Honrar o corpo significa alimentá-lo com nutrientes que o energizam e o fortalecem, movê-lo de formas que o revigoram e o deixam feliz, seja uma caminhada, uma dança ou uma sessão de alongamento, e dar-lhe o descanso reparador que ele merece, permitindo que se regenere. Essa escuta atenta e responsiva é uma forma profunda de autocuidado, uma parceria essencial entre a mente e o físico que pavimenta o caminho para uma saúde integral, onde mente, corpo e espírito funcionam em perfeita sintonia, como uma orquestra bem afinada. A vida é um fluxo constante de mudança, um rio caudaloso que nunca para, e o bem-estar que buscamos não é uma estática de felicidade ininterrupta,
mas a capacidade intrínseca de navegar por essas águas em constante movimento com graça, resiliência e, acima de tudo, aceitação. Haverá perdas inevitáveis. Haverá desafios inesperados, que testarão seus limites, e haverá momentos de transição, que podem desestabilizar até o mais sólido dos alicerces. Nesses períodos de turbulência, a prática da atenção plena nos lembra que, embora as circunstâncias externas possam ser caóticas e turbulentas, podemos sempre encontrar um ponto de quietude, um centro de paz inabalável dentro de nós. É a capacidade de observar a tempestade sem ser arrastado por ela, de reconhecer a impermanência de todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, e de se agarrar à esperança inabalável de que, após cada vale sombrio, há sempre um novo cume a ser escalado, uma nova paisagem a ser contemplada, um novo amanhecer a ser vivido. A aceitação da impermanência nos liberta do sofrimento gerado pela resistência ao fluxo natural da vida. E à medida que você se torna mais pleno, mais consciente e mais conectado consigo mesmo, a energia positiva que você irradia se propaga em círculos concêntricos, tocando e influenciando as vidas das pessoas ao seu redor. Seu bem-estar não é apenas um benefício individual. Ele é um presente precioso para o mundo, uma contribuição silenciosa, mas poderosa. Uma pessoa mais calma, mais presente, mais gentil e compassiva contribui ativamente para um ambiente mais harmonioso, seja em casa, transformando o lar em um porto de paz, no trabalho, criando uma atmosfera de colaboração e respeito, ou na comunidade em geral, inspirando mudanças positivas. Você se torna, sem perceber, um farol de luz e esperança, inspirando outros, talvez de maneiras sutis e inadvertidas, a também buscar essa plenitude, esse equilíbrio. A quietude que você cultiva em seu coração tem o poder de acalmar o caos externo, de transformar a atmosfera à sua volta, uma respiração consciente de cada vez, um gesto de gentileza por vez. Não perca nunca a capacidade inata de se maravilhar, de olhar o mundo com olhos de criança. A curiosidade que o convidamos a praticar nos deslocamentos diários nas ruas de São Paulo pode ser aplicada a todos os aspectos da vida. Olhe para o sol que se põe gloriosamente sobre os arranha-céus imponentes da Avenida Paulista, com o mesmo espanto e admiração de uma criança que vê algo pela primeira vez. Sinta o aroma inebriante do café fresco, moído na hora, como se fosse a primeira vez que experimenta essa fragrância reconfortante. Preste atenção à complexidade intrincada de uma folha caída, a resiliência surpreendente de uma pequena planta que brota tenazmente no asfalto rachado da calçada, desafiando a urbanidade. Essa capacidade de encontrar beleza, significado e inspiração nas coisas mais simples e cotidianas é uma fonte inesgotável de alegria, de gratidão e de vitalidade, mantendo o espírito vibrante e a alma aberta às infinitas possibilidades que a vida, em sua magnificência, oferece a cada instante. É a redescoberta da magia no ordinário. O bem-estar verdadeiro não significa a ausência de emoções difíceis ou de momentos de dor, mas sim a capacidade de senti-las plenamente, sem julgamento ou repressão, e de deixar lazer quando seu propósito for cumprido, quando a mensagem for compreendida. A tristeza profunda, a raiva justa, o medo paralisante, são todos mensageiros importantes, não inimigos a serem combatidos ou ignorados. Ao invés de resistir a eles, de tentar empurrá-los para debaixo do tapete, aprenda a dar-lhes espaço, a ouvi-los com compaixão e a entender o que eles estão tentando lhe dizer sobre suas necessidades, seus limites e seus desejos mais profundos. É na aceitação desse espectro completo e complexo da experiência humana que a verdadeira paz se revela. Uma paz que não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas que nasce da sua inteireza e da sua coragem inabalável de ser quem você realmente é, em toda a sua complexidade, beleza e vulnerabilidade. As emoções são parte integrante da tapeçaria rica da sua existência. Parte essencial dessa jornada para a plenitude é aprender a soltar, a desapegar, soltar as expectativas irreais que a sociedade ou você mesmo impõe, as comparações debilitantes com os outros que só geram insatisfação, as culpas do passado, que já não servem a nenhum propósito construtivo, e as ansiedades do futuro que ainda não chegou. O apego a essas amarras mentais consome uma energia preciosa que poderia ser direcionada para o florescimento, para a criação, para a alegria. Soltar não é desistir passivamente da vida ou dos seus sonhos, mas liberar o que não lhe serve mais. O que o pesa, abrindo espaço vital para o novo, para o crescimento, para a leveza da alma. É um ato de fé e de profunda confiança na sabedoria intrínseca da vida, sabendo que algumas portas precisam se fechar definitivamente para que outras, mais alinhadas com o seu verdadeiro caminho e com o seu propósito, possam se abrir de forma surpreendente. Este processo de desapego é contínuo, uma limpeza suave e constante do coração e da mente, permitindo que a sua essência mais pura brilhe sem impedimentos, sem o véu das preocupações desnecessárias.
A cada respiração consciente, a cada escolha deliberada, você está se redefinindo, se reconstruindo e se transformando. Não há um ponto final definitivo para essa autodescoberta, para essa evolução incessante. Cada fase da vida traz consigo novas lições a serem aprendidas, novos desafios a serem superados e novas oportunidades para aprofundar seu bem-estar e sua compreensão de si mesmo. O que funciona hoje pode precisar de ajustes amanhã, pois você não é o mesmo de ontem. Mantenha-se flexível, curioso e sempre aberto a aprender sobre si mesmo e sobre o mundo em constante mutação ao seu redor. Essa é a verdadeira essência da vida. Um perpétuo desdobrar, uma tela em branco onde você tem a liberdade ilimitada de pintar sua própria obra-prima existencial, com cores vibrantes e texturas ricas, enriquecida por cada experiência, por cada desafio superado, por cada momento de quietude desfrutado, por cada encontro significativo. Que a sua jornada seja repleta de momentos de profunda conexão consigo mesmo, com os outros e com o universo. Que ela seja pontuada por insights transformadores que expandam a sua consciência e por uma paz que ressoa em cada fibra do seu ser, acalmando qualquer tempestade interna. Que você se lembre, em cada amanhecer e em cada pôr do sol, de que o maior presente que pode dar a si mesmo e ao mundo é a sua própria presença, plena, autêntica e amorosa. Que a sua luz interior continue a brilhar intensamente, guiando-lhe através dos caminhos tortuosos e das planícies serenas da existência. Confie na sua intuição. Essa voz silenciosa que vem da alma, honre o seu ritmo único e celebre cada pequena vitória, cada passo dado na direção do seu bem-estar integral. O universo, com toda a sua grandiosidade, conspira a seu favor quando você conspira a favor de si mesmo, do seu crescimento e da sua felicidade. Que a alegria seja sua companheira constante e a gratidão, sua melodia diária ecoando em seu coração, e que, onde quer que você esteja, em meio à agitação de São Paulo ou na quietude de um refúgio natural, você encontre sempre um motivo para sorrir e para se sentir verdadeiramente vivo.